Olá, pessoal! Você já se perguntou quem são as pessoas mais cruéis da história? Aqueles indivíduos que realmente ultrapassaram os limites da maldade humana? No vídeo de hoje, vamos explorar as vidas e os atos de 10 figuras históricas que deixaram marcas sombrias no mundo. Prepare-se para descobrir histórias assustadoras e aprender lições valiosas sobre o que a crueldade humana pode causar. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Vamos começar. Kim Jong-un. Kim Jong-un, o atual líder da Coreia do Norte, é conhecido por seu regime de opressão e crueldade. Desde que assumiu o poder em 2011, ele tem governado com um controle absoluto, utilizando a violência e o terror para manter seu regime. Kim Jong-un continua a tradição de repressão brutal, estabelecida por seus antecessores. Ele mantém um sistema de campos de prisioneiros políticos, onde milhares de pessoas são submetidas a condições desumanas, trabalho forçado e tortura. As execuções públicas e desaparecimentos forçados são práticas comuns sob seu governo. O regime de Kim Jong-un também é conhecido por seu isolamento extremo e controle total sobre a informação. A população norte-coreana vive sob constante vigilância, com pouca ou nenhuma liberdade de expressão. Qualquer forma de dissidência é severamente punida. As políticas de Kim Jong-un levaram a uma crise humanitária contínua. A fome e a pobreza são problemas endêmicos na Coreia do Norte, exacerbados pelas políticas econômicas desastrosas e o desvio de recursos para fins militares. Milhares de pessoas sofrem diariamente devido à falta de alimentos e cuidados médicos adequados. Osama Bin Laden. Osama Bin Laden, o líder da organização terrorista Al-Qaeda, é responsável por alguns dos ataques mais cruéis da história recente, incluindo os atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, que resultaram na morte de quase 3.000 pessoas. Bin Laden utilizou o terrorismo como uma ferramenta de guerra, promovendo uma ideologia de extremismo violento. Seus ataques visavam civis inocentes, espalhando medo e caos em escala global. O 11 de setembro foi um ponto culminante de sua campanha de terror, demonstrando sua disposição de causar destruição massiva para alcançar seus objetivos. Além dos ataques no Siqu no Sineua, Al-Qaeda, sob a liderança de Bin Laden, realizou inúmeros outros atentados em várias partes do mundo, incluindo bombardeios em embaixadas, navios de guerra e locais públicos. Cada ataque visava maximizar o número de vítimas e o impacto psicológico, refletindo a crueldade extrema de sua abordagem. Bin Laden se escondeu por anos, evitando a captura enquanto continuava a planejar e inspirar atos de terrorismo. Sua rede de seguidores e células terroristas mantinha uma presença global, perpetuando a violência e a instabilidade em muitas regiões. Sua morte em 2011 foi vista como um marco na luta contra o terrorismo, mas o legado de terror que ele deixou ainda ressoa. Adolf Hitler. Adolf Hitler, o líder do Partido Nazista, é um dos indivíduos mais notoriamente cruéis do século XX. Responsável pela Segunda Guerra Mundial e pelo Holocausto, Hitler implementou políticas de genocídio que levaram à morte de 6 milhões de judeus e milhões de outras vítimas, incluindo ciganos, homossexuais e pessoas com deficiências. Hitler usou a propaganda e a manipulação para espalhar suas ideologias de ódio e superioridade racial. Ele convenceu milhões a apoiar sua visão de um mundo dominado pela raça ariana, resultando em atrocidades sem precedentes. A crueldade de Hitler não tinha limites. Suas políticas eram implacáveis e desumanas. O Holocausto é talvez o exemplo mais claro de sua crueldade. Campos de concentração e extermínio foram estabelecidos para implementar a solução final, um plano sistemático para exterminar os judeus da Europa. As condições desumanas, a fome, o trabalho forçado e as execuções em massa chocaram o mundo e deixaram cicatrizes profundas na humanidade. Além do genocídio, Hitler iniciou a Segunda Guerra Mundial, causando devastação em larga escala. A guerra resultou em dezenas de milhões de mortes e destruição em muitos países. Sua ambição de dominação mundial levou a um conflito global que mudou o curso da história.
Gostando do vídeo? Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis como este. Fazendo isso, você ajuda o YouTube a entender que nosso conteúdo é de qualidade. Joseph Stalin. Joseph Stalin, o líder da União Soviética, governou com um regime de terror que resultou na morte de milhões de pessoas. Durante seu governo, ele implementou políticas de repressão brutal, expurgos políticos e fome forçada, causando sofrimento em escala massiva. Stalin consolidou seu poder através do medo e da violência. Ele utilizou a polícia secreta para eliminar qualquer oposição, realizando expurgos que levaram à execução ou prisão de milhares de cidadãos, oficiais do governo e líderes militares. Esses expurgos eram muitas vezes arbitrários e baseados em acusações falsas. A coletivização forçada da agricultura foi uma das políticas mais cruéis de Stalin. Ele forçou os camponeses a cederem suas terras e trabalharem em fazendas coletivas, o que resultou em uma enorme fome, conhecida como Holodomor, que matou milhões na Ucrânia. A fome foi usada como uma ferramenta de repressão, demonstrando a crueldade de Stalin em sacrificar vidas humanas para alcançar seus objetivos políticos. Durante a Segunda Guerra Mundial, Stalin também demonstrou sua crueldade ao ordenar a deportação em massa de várias minorias étnicas, acusando-as de colaboração com os nazistas. Essas deportações resultaram em condições desumanas e a morte de muitos durante o transporte e o reassentamento forçado. Stalin é lembrado como um ditador implacável, cujo governo trouxe sofrimento indescritível ao seu povo. Saddam Hussein. Saddam Hussein, o presidente do Iraque de 1979 a 2003, é lembrado por seu regime brutal e repressivo. Durante seu governo, ele cometeu inúmeras atrocidades contra seu próprio povo e vizinhos, consolidando seu poder através da violência e do medo. Saddam utilizou a força militar e os serviços de segurança para eliminar qualquer oposição. Ele ordenou execuções em massa e prisões arbitrárias, frequentemente usando tortura para extrair confissões e intimidar a população. Seu governo foi caracterizado por uma repressão implacável de qualquer forma de dissidência. Uma das ações mais cruéis de Saddam foi o uso de armas químicas contra a população curda em Halabja, em 1988. Esse ataque resultou na morte de milhares de civis e foi um dos piores crimes de guerra de seu regime. A Operação Anfal, dirigida contra os curdos, também resultou em dezenas de milhares de mortes e destruição de vilarejos inteiros. Saddam Hussein também iniciou conflitos com países vizinhos, incluindo a guerra contra o Irã, que durou 8 anos e causou a morte de centenas de milhares de pessoas. Sua invasão do Kuwait em 1990 levou à Guerra do Golfo e resultou em sanções devastadoras contra o Iraque. Após sua captura e julgamento, Saddam foi condenado à morte por crimes contra a humanidade. Vlad, o Empalador. Vlad III, conhecido como Vlad o Empalador, governou a Valáquia durante o século XV e é famoso por suas táticas brutais de punição. Ele ganhou seu infame apelido por empalar seus inimigos em estacas, uma prática que aterrorizou seus adversários e consolidou seu poder. A crueldade de Vlad não tinha limites. Ele usava o empalamento como um método de execução pública, criando florestas de corpos empalados para intimidar seus inimigos. Esse método não só causava uma morte lenta e dolorosa, mas também servia como uma advertência horrível para quem ousasse desafiá-lo. Vlad era um governante implacável que não tolerava traição. Ele punia até os menores crimes com extrema severidade, garantindo que seu reino fosse governado com mão de ferro. Sua sede de vingança e sua busca por controle absoluto marcaram seu reinado de terror. Apesar de sua brutalidade, Vlad, o Empalador, é visto por alguns como um herói que defendeu sua terra natal contra invasores estrangeiros, especialmente os otomanos. Sua resistência feroz ajudou a preservar a independência da Valáquia, mas à custa de inúmeras vidas. A lenda de Vlad inspirou a criação do famoso personagem Drácula, simbolizando o terror que ele causou. Pol Pot. Pol Pot, o líder do regime do Khmer Vermelho no Camboja,
é responsável por um dos genocídios mais brutais do século XX. Durante seu governo, de 1975 a 1979, aproximadamente 2 milhões de pessoas morreram devido a execuções, trabalho forçado, fome e doenças. A ideologia de Pol Pot era baseada em criar uma sociedade agrária utópica. Para isso, ele evacuou cidades inteiras e forçou a população a viver em áreas rurais, trabalhando em campos de trabalho forçado. Esse movimento causou enorme sofrimento, pois as pessoas eram arrancadas de suas casas e obrigadas a suportar condições desumanas. Pol Pot implementou políticas extremas para erradicar qualquer forma de oposição. Intelectuais, profissionais e qualquer pessoa considerada uma ameaça ao regime eram executados sumariamente. Até mesmo o uso de óculos ou falar um idioma estrangeiro podia ser motivo de execução, já que eram vistos como sinais de influência ocidental. Os campos de extermínio, como o famoso S-21, onde prisioneiros eram torturados e mortos, são símbolos do terror do regime de Pol Pot. As atrocidades cometidas nesses locais são testemunhos de sua extrema crueldade. Idi Amin. Idi Amin, o ditador de Uganda de 1971 a 1979, governou com uma brutalidade que aterrorizou seu país. Conhecido como o Carniceiro de Uganda, Amin é responsável pela morte de cerca de 300.000 a 500.000 pessoas durante seu regime. Amin chegou ao poder através de um golpe militar e rapidamente estabeleceu um regime de terror. Ele utilizou a violência extrema e a repressão para eliminar seus oponentes políticos, realizando execuções em massa e desaparecimentos forçados. Seus métodos brutais de controle incluíam tortura e assassinatos arbitrários. Durante seu governo, Amin expulsou a comunidade asiática de Uganda, confiscando suas propriedades e causando um colapso econômico. Essa ação foi motivada por um desejo de consolidar poder e eliminar qualquer influência estrangeira, mas resultou em graves consequências econômicas para o país. Amin também se envolveu em várias atrocidades contra grupos étnicos dentro de Uganda. Ele utilizou divisões étnicas para manter seu poder, fomentando conflitos e promovendo genocídios contra minorias. Suas ações levaram a um ambiente de medo e desespero em todo o país. Após sua deposição, Amin viveu em exílio até sua morte, nunca enfrentando justiça por seus crimes. Augusto Pinochet. Augusto Pinochet, o ditador militar do Chile de 1973 a 1990, governou com um regime de repressão severa e violência. Seu golpe de Estado contra o governo democraticamente eleito de Salvador Allende marcou o início de um período de brutalidade e opressão. Pinochet implementou uma série de políticas de repressão para consolidar seu poder. Ele estabeleceu campos de concentração, onde milhares de dissidentes políticos foram torturados e executados. As violações dos direitos humanos durante seu regime incluíram desaparecimentos forçados, execuções extrajudiciais e tortura sistemática. A Operação Condor, uma campanha de repressão coordenada entre regimes militares na América do Sul, contou com a participação ativa de Pinochet. Essa operação visava eliminar a oposição política em toda a região, resultando em milhares de mortes e desaparecimentos. Pinochet justificava sua crueldade como necessária para combater o comunismo e preservar a ordem. No entanto, suas ações foram amplamente condenadas pela comunidade internacional e deixaram cicatrizes profundas na sociedade chilena. Apesar de seus esforços para escapar da justiça, Pinochet foi eventualmente preso e enfrentou várias acusações de violações dos direitos humanos. Genghis Khan. Genghis Khan, o líder mongol do século XIII, é famoso por ter fundado um dos maiores impérios da história, mas sua ascensão ao poder foi marcada por extrema violência. Ele uniu as tribos mongóis sob seu comando e iniciou uma série de conquistas brutais, devastando cidades inteiras e matando milhões. A crueldade de Genghis não tinha limites. Ele frequentemente ordenava massacres de populações inteiras para consolidar seu domínio. Durante suas campanhas, Genghis Khan utilizou táticas de terror para intimidar seus inimigos.
Suas tropas eram conhecidas por suas habilidades ferozes e por não mostrar misericórdia. O medo que ele espalhou foi tão grande que muitos se rendiam sem lutar. Essa estratégia de guerra psicológica fez com que seu império se expandisse rapidamente. Apesar de sua crueldade, Genghis Khan também era um líder estratégico e inovador. Ele implementou sistemas de comunicação eficientes e estabeleceu rotas comerciais que ajudaram a unir o vasto território que conquistou. Porém, o custo humano de suas conquistas foi imenso e sua fama de crueldade persiste até hoje. A devastação causada por Genghis Khan não foi apenas física, mas também cultural. Muitos centros de conhecimento foram destruídos e inúmeras vidas foram perdidas. A memória de suas atrocidades ainda é lembrada em muitas partes do mundo. E aí, pessoal, o que acharam dessa viagem pelos cantos mais sombrios da história? As ações dessas 10 pessoas nos mostram até onde a crueldade humana pode ir, mas também nos lembram da importância de lutar por um mundo mais justo e humano. Se você achou esse vídeo interessante, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais curiosidades. E antes de ir, clique no vídeo que está aparecendo na tela agora para mais histórias incríveis. Até a próxima!